Goiânia Esporte Clube, mais conhecido como Goiânia ou simplesmente Galo Carijó, é um clube polidesportivo brasileiro da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Foi fundado oficialmente em 27 de maio de 1938 com o nome de Corinthians Goiano Futebol Clube. Iniciado como um clube de futebol, acabou desenvolvendo vários departamentos esportivos dentro da entidade, embora a maioria destes departamentos estejam desativados atualmente por questões financeiras. É uma das entidades mais premiadas e reconhecidas do Centro-Oeste brasileiro. Entre suas maiores conquistas, o clube detém 18 títulos goianos, 4 não reconhecidos, um título do Supercampeonato Goiano, 2 títulos da Divisão de Acesso, um título da Copa Anhanguera, um título do Torneio Tomás Mazzoni, um título do Torneio Incentivo, um título da Seletiva Nacional. Em nível regional, o clube tornou-se o primeiro campeão da região Centro-Oeste, e de maneira invicta, ao vencer a Copa Brasil Central em 1967. Nacionalmente, o clube disputou todas as 4 divisões do Campeonato Brasileiro e por 2 vezes a Copa do Brasil. Já a nível internacional, o clube disputou apenas torneios amistosos, sendo campeão do torneio Luiz Miguel Estevão de Oliveira, que contou com a participação do Young Boys. Suas cores tradicionais são o branco e o preto. Disputa suas partidas como mandante desde 1938 no Estádio Olímpico, anteriormente chamado de Estádio Oficial e Estádio Pedro Ludovico, que conta com uma capacidade de 13.500 espectadores. Seus rivais históricos são o Atlético Goianiense, com quem disputa o Clássico Vovô, o Goiás, com quem disputa o Clássico Gol-Gol, e o Vila Nova, com quem disputa o Clássico dos Opostos. O Goiânia foi um dos clubes mais importantes na difusão dos esportes em Goiás, tendo sido membro fundador da Federação Goiana de Futebol e da Federação Aquática de Goiás. De outras modalidades esportivas importantes ao longo da história carijó, destacam-se o atletismo, o basquete, o ciclismo, o futsal e a natação. Uniforme. Oficialmente, a primeira camisa do Goiânia teriam as cores preta e branca. Segundo o manuscrito escrito por Zezé da Veiga, as cores alvinegras foram escolhidas por Benedito Zupelli, fanático torcedor botafoguense e corintiano do estado de São Paulo. Na época, em 1936, o uniforme ficou definido: camisas pretas, com golas brancas, trazendo ao peito o mapa do estado de Goiás. Os calções seriam brancos com meias pretas. O jornal Folha de Goiás, em 1945, cita que um dos primeiros uniformes do clube, datado de 1936, era formado por calção branco, camisa preta com punhos e golas brancas e com um pequeno mapa do Brasil em cor branca à guisa de distintivo. Na época que o clube foi denominado Corinthians Goiano, o seu uniforme era composto por camisa com listras verticais e o distintivo passou a ser um círculo, onde estavam inscritas as iniciais do clube, e o escudo do Goiânia passou por várias alterações ao longo dos anos. Iniciado em 1936, o Goiânia teve como primeiro escudo o mapa do estado de Goiás. Na época, o distintivo foi carinhosamente bordado por Dona Maria Luzia Leite, Baby, e Dona Lucy Gomes da Veiga Jardim. No mesmo ano, é dito por algumas fontes, que o clube também utilizou o mapa do Brasil no uniforme. Somente em 1938, quando o clube denominou-se Corinthians Goiano, foi criado um escudo próprio. Era um círculo branco com as iniciais C, G, F e C, de Corinthians Goiano Futebol Clube. Esse escudo foi usado até 1939, quando, por votação, o clube alterou seu nome para Goiânia. De 1939 até 1952, o distintivo passa a ser um círculo branco com as iniciais G, I e C inscritas dentro. Também nessa época, era usada uma versão alternativa em que o círculo era preto e as iniciais eram brancas. A partir de 1952, o distintivo começa a ganhar o formato atual, tendo pequenas alterações em tamanho, fonte e espaçamento. Um círculo branco, tendo ao centro uma faixa preta grafada Goiânia. Na parte superior está o ano da fundação do clube, já na inferior as iniciais SC. Em 2020 o clube modernizou seu escudo, porém, em 2022 anunciou que voltaria a utilizar seu escudo clássico. O Galo Carijó. O Goiânia adotou o Galo Carijó como seu mascote. Segundo Djalma Oliveira, há 4 versões possíveis sobre a origem do mascote do Goiânia. A primeira seria por conta das cores dessa espécie de ave serem dadas em preto e branco, numa relação imediata com as cores da camisa do clube. Uma segunda versão para a utilização do galo seria a possível relação entre o futebol mineiro e o futebol goiano, dada a influência de Minas Gerais, tendo em vista que muitos goianos tinham no estado mineiro local de trabalho e ou estudo. Logo, a escolha do galo do Goiânia teria sua origem no galo do Atlético Mineiro. O fato do clube ter um de seus principais fundadores, Zezé da Veiga, nascido em Minas, reforça essa tese. No entanto, Djalma Oliveira descarta essa versão,
pois dado as datas de adoção das mascotes serem muito aproximadas, o Goiânia não teria se tornado Galo a partir da influência do Atlético, já que ambas as agremiações teriam estabelecido suas mascotes em tempos relativamente simultâneos. A terceira sugestão é originária das características do antigo Estádio Olímpico, à época, denominado Estádio Pedro Ludovico Teixeira, por causa das primeiras arquibancadas serem de madeira, cuja disposição de tábuas lembrava poleiros. O fato teria favorecido para que o local recebesse a alcunha pejorativa de galinheiro, e como Goiânia mandava seus jogos lá e a arquibancada era exclusiva para os torcedores alvinegros, o clube escolheu o Galo Carijó como mascote. A quarta possibilidade seria questões de ordem subjetiva, da parte de seus fundadores, torcedores e ou dirigentes que, possivelmente, em algum momento da história do clube, teriam construído uma relação entre o time e a figura do Galo, este sendo entendido como o único, o rei do terreiro, em contraposição a outras equipes. Hino. O hino do Goiânia foi composto e gravado no ano de 1969. A composição do hino foi feita pelo publicitário Vitor Dago, sobre o qual José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, vulgo Boni, comenta, foi um medalhão do jingle. A peça musical foi fabricada pela Radio Corporation of America, RCA, em São Paulo, e gravado em Goiânia pelas gravadoras reunidas LTDA e tinha duração de 1 minuto e 38 segundos. O hino é composto por 3 estrofes, um quarteto e 2 tercetos. A parte rítmica constitui-se por algumas rimas de pé de verso, repetições vocabulares, além de assonâncias e aliterações. Além de não existir uma medida padrão do tamanho dos versos. Para a composição instrumental do hino, segundo o músico e jornalista Donizete Araújo, foram utilizados instrumentos de cordas, de percussão e aerofones de teclas, acompanhando uma tendência muito utilizada na época do chamado pop rock anos 60. Em 2014, 45 anos depois da criação do hino do Goiânia, surge uma segunda versão feita pelo jornalista, músico e torcedor do Goiânia, Donizete Araújo.